Muito boa noite, uma alegria nós estarmos aqui com a companhia, optando por estarmos juntos, por passarmos juntos o que a gente tem que passar. Muito oportuna a nossa decisão e é com essa oportunidade que eu saúdo todos os amigos, todas as amigas, no plano encarnado e no plano desencarnado. Saudando Ana Maria Escorza e saudando os nossos orientadores, nossos professores que também se irmanam conosco nesse processo de aproximação. Aqui com Felipe Montagnoli, Paula Fernandes, Andréa Salvatore. É muito bom a gente já ter formado essa irmandade entre a gente. Hoje vamos falar diretamente sobre a ação do Cristo nas nossas vidas. E eu convido os amigos a chamarem, chamarem outras pessoas, porque o Cristo, a cada vez que uma pessoa bem intencionada fala a respeito do Cristo, nos aproxima um pouco mais dessa figura luminosa. É como pequenos espelhos, sujos espelhos, mas que conseguem, refletindo, nos trazer um pouquinho da grande luz que está lá fora, banhando tudo para dentro das nossas cavernas. É essa a nossa função, é esse o nosso papel, e é nesse processo que a gente se irmana essa noite para trazer um pouco da maravilhosa luz de Jesus Cristo para dentro das nossas cavernas escuras, através desses pequenos espelhos que, apesar da sua insuficiência, nos trazem alguma reflexão. E a luz de Cristo é tão intensa, tão vigorosa, tão fortalecedora, que mesmo com tantas perdas desses espelhos limitados, conseguem direcionar, conseguem revigorar, conseguem fortalecer-nos para todos esses desafios tão importantes, tão definitivos que nós estamos vivendo. Então, parabéns para todos vocês, parabéns para todos nós que formamos mais uma vez essa fraternidade que atrai fraternidade, esse espírito cristão que atrai o Cristo para as nossas vidas. Cristiane Edreira Lopes, convidamos todos a convidarem, todos a irmanarem, chamarem outras pessoas e parabenizamos pela decisão de estarmos hoje juntos com Jesus. Fazemos então a nossa oração, porque se nós vivemos na nossa insuficiência, na nossa animalidade, no nosso primitivismo, só tem uma maneira da gente dar um passo adiante. Através da sintonia. Mesmo enraizada, a árvore lança os seus braços ao sol. Mesmo animalizados, nós fortalecemos a luz que brota tênue, fraca ainda dentro de nós, através da boa sintonia. Buscando o reino dos céus, temos certeza com o Mestre que tudo mais nos será acrescentado. Por isso dizemos e saudamos, reconhecendo como luz das nossas vidas o amor, dizemos: Pai nosso, que estás no céu e em toda parte. Santificado seja o teu nome. Deus é amor. Venha a nós esse chamamento, esse convite, esse reino de amor. Venha a nós o vosso reino,
e nele que seja feita essa força, que essa força norteie as nossas bússolas, dirija os nossos barcos até o rumo do amor, tanto na terra quanto no céu. Que esse amor nos nutra, nos fortaleça, seja o pão nosso de cada dia, todos os dias. Perdoa, meu Deus, os nossos equívocos, as nossas violências, da mesma forma, na mesma medida em que nós tivermos perdoado a quem nos ofender, a quem nos prejudicar. Porque é assim que vai se dar a lição do perdão. Nós carregando as nossas culpas e os nossos pesos, não sendo aliviados dos nossos pesos, se não conseguirmos aliviar os outros dos seus próprios pesos. E não nos deixeis, meu Pai, cairmos e recairmos mais outras vezes, como já temos feito tanto, nessa ilusão do ego, mas livrai-nos dessas ilusões, desses males, que assim seja, graças a Deus. Assim seja, meus amigos, que a sintonia dos nossos amigos nos alcancem apesar das nossas insuficiências. Hoje nós viemos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nossa referência para reflexão, porque além de escolher as passagens centrais da moral do Cristo, aqui Kardec nos banha na interpretação dessa doutrina moral do Cristo, com orientações de grandes luminares da história, Paulo de Tarso, Erasto, Santo Agostinho, de inúmeros luminares nos vêm ajudar a compreender Jesus, tarefa que nós temos tido muita dificuldade desde que ele veio há 2000 anos atrás. Hoje nós viemos falar nesse capítulo 6 exatamente sobre o papel do Cristo, sobre o Cristo Consolador, sobre como nós podemos e devemos buscar em Jesus o alívio para os nossos problemas, a compreensão, a emancipação da dor. Nós podemos fazer isso. Na verdade, essa transição planetária é exatamente um processo de emancipação da dor. Porque a fase que até agora nós temos vivido na Terra é a fase da expiação e provas que tem como característica exatamente a dor. No mundo de regeneração, não. A característica dos seres que ficam para o mundo em regeneração são exatamente os seres de boa vontade, onde quase todas as doenças vão sendo superadas, onde a pobreza, a exploração, a violência já não tem mais lugar, ou seja, onde já não há mais a dor como nós conhecemos. Então, para nós nos habilitarmos à Terra que superou a dor, nós mesmos precisamos superar a dor. E nada mais oportuno do que, no momento em que estamos vivendo uma grande dor planetária, podermos superar a dor. E como fazer isso? Como ultrapassar esse paradigma, esse culto à dor que nós temos feito pelos nossos valores, pelas nossas atitudes? Essa é o trabalho de hoje. O Cristo Consolador. E aqui o Kardec abre o capítulo 6,
dizendo assim: o jugo leve, com as seguintes passagens do Evangelho: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados. Olha nós aqui. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós que imaginamos que, frente aos nossos muitos erros passados e presentes, precisamos ser punidos pesadamente, precisamos da dor marcando todos os nossos dias, Jesus vem nos revelar uma bomba, uma transformação, uma grande novidade. Boa nova é uma grande novidade. Essa grande novidade é que o jugo que ele propõe é suave, o fardo é leve, a vida fica suave, fica leve com Jesus. Mas o que quer dizer isso? Que conquista é essa que precisamos fazer para ir até Jesus? Vinde a mim. A primeira função é nossa. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O primeiro trabalho é nosso, como em busque o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado, como batei e abrir-se-vos-á, orai e vigiai. A primeira tarefa é sempre nossa, e aqui também. Kardec nos ajuda na interpretação dessa passagem dizendo assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Tudo fica mais leve quando nós percebemos e nos irmanamos nessa fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição: a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Uma condição. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Não é lindo isso, gente? Os espíritos nos passam um grande desafio, ou uma coisa que eu sinto como um enorme desafio. Nós atraímos a dor para as nossas vidas. A dor não é apenas a realização de uma lei, é uma condição que nós chamamos para as nossas vidas. Isso não parece contraditório? Como assim? Quem, em sã consciência, pode chamar dor para a própria vida? Isso é inadmissível. Como assim? Pois nós sabemos, também revelado pelo Mestre, que nós aprenderemos sempre pelo amor ou pela dor. Ou seja,
rejeitando as lições da fraternidade, da compaixão e da caridade, nós só deixamos ao alto chamamentos mais enérgicos, como pessoas com deficiência auditiva, que precisam ser chamados com volumes mais altos, com intensidades maiores, na esperança de que possam ouvir e possam atender. Então, em primeiro lugar, nós atraímos a dor para as nossas vidas ao não ouvir a voz do coração, ao não atender o chamamento da compaixão e da caridade. Não se explica assim o fato de nós chamarmos o amor para a gente? Mas há uma segunda forma de entender isso. Nós, meus amigos, a humanidade no estágio em que estamos, acreditamos piamente na imprescindibilidade, na necessidade da dor. Nós cultuamos a dor. Isso se expressa nas nossas próprias instituições. Nós formulamos instituições para que aqueles que erram possam sofrer. Nós criamos nossos filhos, ainda hoje, já foi muito pior, com esse paradigma, com essa ideia, ou seja, a cada vez que eles erram, eles precisam sofrer as consequências. Nós estamos acostumados a todo momento, quando alguns erram com a gente, nós encontramos uma maneira de fazê-los sofrer. Por quê? Por que nós fazemos sofrer os criminosos, os nossos cônjuges, nossos filhos, aqueles todos que erram conosco? Por quê? Você já se percebeu fazendo isso? Fazendo cara feia, não falando com a pessoa, boicotando as relações com aquela pessoa, sempre que alguém erra conosco? Você já se percebeu fazendo isso? Tudo isso vem de uma mesma ideia. Quem erra precisa sofrer. E isso se espelha nas nossas instituições, como as polícias, as promotorias, os juízes e os carcereiros. O sistema policial, do Ministério Público, do Judiciário e sistema penitenciário, eles fazem um todo, e na base de todos eles existe a mesma ideia que dirige as nossas vidas. É claro, eles não vieram do nada, eles vieram dos nossos valores e das nossas mentes. Eles são expressão desse paradigma da culpa, do julgamento e da punição. Quem é culpado precisa ser punido, senão não se melhora, senão não se transforma. E essa ideia mostra-se na prática completamente absurda. Uma criança que sofre um castigo sem entender por que está sofrendo aquilo, não se transforma. O nosso sistema penitenciário melhora as pessoas? Qual a sua avaliação a respeito disso? As pessoas saem de uma cadeia de 5, 2, 30 anos numa cadeia, elas saem melhores? Elas saem regeneradas, recuperadas socialmente? Quando isso acontece, é uma conquista interna, no máximo ajudada por almas caridosas que fazem um trabalho lá dentro. Mas o sistema em si favorece muito pouco essa mudança. Muito pouco. Esse nosso sistema tem como objetivo a punição e não a recuperação. Muitas vezes tem como objetivo a vingança. Cada um dos crimes hediondos que escandaliza as sociedades, você vê nos comentários o desejo de vingança daqueles que erraram.
E a vingança é um sentimento que regenera, é um sentimento que recupera? Muito pelo contrário. A vingança quer apenas dor, quer apenas punição. E é assim, é por pensar assim, que nós atraímos dor para as nossas vidas. Por exemplo, se nós voltamos a essa terra, e quem não? Quem não reencarna tendo nas suas costas, no seu passado, uma pesada carga de erros? Certamente todos nós. Quem reencarna tendo essa sensação de culpa, essa sensação de ter errado muito, por alimentar essa ideia da punição dentro da sua cabeça, quando reencontra as pessoas, e muitas vezes isso acontece na família, quase sempre, quando reencontra as pessoas a quem nas outras vidas ela prejudicou, a pessoa prejudicou, sai do seu subconsciente, ela não lembra o que aconteceu. As nossas memórias anteriores estão lá no subconsciente, mas o gatilho de encontrar aquela pessoa que foi prejudicada em outras vidas faz emergir, se não a lembrança racional, o sentimento de culpa com relação ao outro. E esse sentimento de culpa faz com que a pessoa se submeta a situações que ela não se submete com mais ninguém, que ela não se submeteria de outra forma. Você não conhece pessoas assim? Que profissionalmente funcionam bem, que intelectualmente são bem dotadas, mas que numa certa relação, às vezes com o marido, às vezes com o filho, às vezes com o irmão, às vezes com o pai, às vezes com uma mãe, aquelas pessoas se apequenam, se infantilizam, aceitam humilhações, degradações. Por que isso? Só porque ela errou muito em outras vidas? Se fosse assim, a dor seria inevitável, mas não é. Isso acontece, essa postura de chamar a dor para nós mesmos, chamar a dor para os errados, se dá por essa crença. Nós temos uma crença dentro de nós que indica que quem erra precisa ser acusado, precisa ser julgado, precisa ser punido. Isso tem sido alimentado por muito tempo. E é por isso que o mundo, as vidas, nos têm sido tão pesadas. Porque nós, nas vidas mesmo em que às vezes nós conseguimos resgatar uma ou outra problema do passado, nós já produzimos mais erros. E assim, é como alguém endividado que deve R$1.000 e que faz um empréstimo de 1.500, mas gasta uma parte e só consegue pagar 700. E no ato mesmo de pagar 700, já faz outro empréstimo de R$2.000. E também não consegue destiná-los todos os R$2.000 para pagar o empréstimo anterior de 1.500. Paga uma parte, mas faz mais empréstimos. E a vida assim vai se transformando numa areia movediça. Quanto mais a pessoa se mexe, mais ela afunda. Porque não consegue perceber que há uma leveza, há uma alegria, há uma forma lúcida e luminosa de enfrentar a vida, que não é fazendo mais e mais erros, mais e mais dívidas. Nós temos uma alternativa. E essa alternativa, aqui mesmo nós vimos falando dela. Como é que nós podemos então aceitar essa alternativa de Jesus? O jugo leve e o jugo suave, que como Kardec muito bem frisou, é o jugo suave porque a exigência de Jesus, o mandamento de Jesus é o amor. Por que nós nos fechamos ao amor? Se o amor é tão idolatrado em novelas, filmes,
cadernos, por todo lugar você tem os corações. Por que nós resistimos, idolatramos com a boca, idolatramos com o símbolo do coraçãozinho em todos os nossos pertences, mas na prática nós nos afastamos do amor? Como é que isso pode acontecer? Por causa do egoísmo, por fazer de tudo para buscar na prática os nossos atos, as nossas atitudes, nossas falas, sempre se concentram no interesse nosso. O eu, o ego, é a referência para o mundo. As pessoas são boas e más se me agradam ou se me desagradam. E assim os filmes, e assim os livros, e assim os fatos. E a gente acha que tudo que nos desagrada é o mal. Todos os que nos desagradam são malvados. Como assim? Se Deus é bom, perfeitamente bom, soberanamente justo, se Deus é o amor acima de tudo e preside todas as coisas, como pode ser? Nós temos que nos questionar. Essa visão do mal que nos desagrada é uma visão infantil. Nem tudo o que nos desagrada, quase nada do que nos desagrada, vem para o nosso mal. Uma criança, nós vamos entender se ela tiver 4 anos de idade, 3 anos de idade, e quiser um doce antes do almoço e a mãe falar não, e ela chorar, nós vamos entender. Se a criança pegar uma chave de fenda, uma caneta e tentar enfiar na tomada e o pai falar não, e a criança chorar, nós vamos entender. Mas quando eu era menino, eu agia e pensava como menino, agora que sou homem, ajo e penso como homem. Ou seja, nós precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer e entender que as correções da vida, que os fatos da vida, que as dificuldades da vida são todas, absolutamente todas, para o nosso bem. Ou, como diz Jesus, o escândalo é necessário. E se ele é necessário, ele não é o nosso mal. Ah, mas e aqueles que fizerem? Jesus fala, o escândalo é necessário, mas ai daqueles por meio dos quais o escândalo veio até a nossa vida. Então a justiça de Deus é perfeita. Se alguém nos fizer alguma coisa que nos desagrada, essa pessoa vai responder por aquilo. Mas não existem vítimas gratuitas. Um estuprador não pode estuprar qualquer pessoa. Um assassino não pode assassinar qualquer pessoa. Quantas pessoas recebem vários tiros e não morrem? Quantas pessoas são empurradas, batem a cabeça numa quina e morrem? As coisas acontecem de acordo com uma ordem sublime. Não há vítimas na terra. Alguém que recebe uma ação, mesmo que lhe pareça maléfica, só vai receber quando ela mesma tiver atraído essa situação. Pela sua desarmonia, ela atrai aquela situação. Não existe bala perdida, a bala sempre acha quem precisa receber. Não existe acaso em receber um vírus, em receber um acidente. Nada dos chamados males acontece por acaso. Claro que não. Isso é incompatível com um Deus bom, justo e todo-poderoso. Só acontece para cada um o que ele precisa ouvir. Nós, por exemplo, no Brasil, por que estamos sendo tão afetados pela pandemia? Nós não recebemos a lição do amor para aprendermos com ela? Recebemos. Zilda Arnes não representou a lição do amor? Irmã Dulce não representou a lição do amor? Chico Xavier não representou a lição de amor? São vários convites de amor que nós temos tido recentemente e ao longo de toda a história. Nós atendemos?
nós nos irmanamos, nós aprendemos e nos reformulamos e seguimos esses exemplos ou só os admiramos da boca para fora? Quando vem uma lição, nós temos muita dificuldade de entender. Por exemplo, a nível mundial, o que esse isolamento social pode nos ajudar? Nós que tínhamos feito e continuamos ainda a fazer, mas tínhamos marcado as nossas relações humanas pelo mau uso, e agora fomos isolados das relações? Ora, não é isso que acontece quando uma criança usa mal uma faca e se machuca quando usa mal uma ferramenta? O que os pais fazem? Tiram delas. Para quê? Para que elas possam amadurecer e depois usar bem as ferramentas. Então, nós usávamos mal as nossas relações, agora ficamos sem as relações para revalorizá-las, para reavaliar-nos e voltar com novos paradigmas, novas relações. Uma das mais importantes que nós vimos trazer hoje para nosso estudo é a mansidão, acreditar nessa leveza da proposta de Jesus. Porque realmente quando nós estivermos sobrecarregados e orarmos para Ele, entrarmos em comunhão com o Mestre, nós seremos aliviados. Mas esse alívio vai ser apenas momentâneo. O alívio não é a solução dos problemas. Ele mesmo diz que aqueles que se submeterem ao seu jugo, esses sim vão receber toda a leveza da vida, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Abramo-nos agora, como nunca, a receber Jesus. Receber Jesus é muito mais do que ter uma cruz na parede, ter uma Bíblia no canto da sala, ter a Santa Ceia na cozinha ou coisa do tipo. Ou nos dizermos cristãos, termos correntinha no pescoço. Jesus precisa estar no coração. Nós precisamos enxergar Jesus aonde Ele está. E na transição planetária, está lá nos Evangelhos com outro nome, Jesus nos ensina como proceder para encontrá-lo, para nos irmanar a Jesus. É luminosa essa passagem, deve ser sempre repetida e sempre relembrada para todos nós. Diz o evangelista que no fim dos tempos, o Filho do Homem sentará no seu trono perante as nações. Imagine mesmo Jesus pessoalmente, mas através dos seus anjos, dos seus obreiros, dos seus missionários, perante a massa, os bilhões de terráqueos. E o que ele fará na transição planetária, que é chamada de fim dos tempos? Ele separará a humanidade como um pastor separa os bodes das ovelhas, colocando os bodes à sua esquerda, as ovelhas à sua direita. Os bodes que caracterizam a teimosia, a violência, ele colocará à sua esquerda. As ovelhas que caracterizam a obediência, a mansidão, colocará à sua direita. E aos bodes ele mandará onde haverá prantos e ranger de dentes, as ovelhas ele destinará à terra. Paz na terra aos homens de boa vontade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando, no entanto, Jesus fez essa separação, os dois grupos se alarmaram. Por que eu recebi isso? Por que eu recebi aquilo? E a revelação de Jesus é luminosa. Ele vem agora consolar nossas dores, amenizar, aliviar nossas dores, mas vem confirmar a sua lição. Quando a gente recebe mesmo esse alívio, no ato de receber esse alívio, nós ouvimos o Mestre repetir para nós o porquê nós fomos selecionados
seremos selecionados para permanecer na terra ou quanto nós haveremos de ser remetidos às trevas exteriores, onde haverá ainda a dor, o pranto e o ranger de dentes. Disse Jesus: porque eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive preso, eu estive hospitalizado, e eu estive expulso dos lugares, e vocês, à direita, as ovelhas, me acolheram, me deram de beber, de comer, me foram visitar. E vocês, à minha esquerda, não me deram de beber, nem de comer, nem me foram visitar. Os dois, porém, se alarmaram. Mas quando isso aconteceu, nós não lembramos disso. E aí veio a grande revelação do Mestre, que nos disse: a cada vez que algum de vocês ajudou ou não ajudou um dos pequeninos do mundo, era a mim, Jesus Cristo, que vocês estavam ajudando ou deixando de ajudar. A mensagem é luminosa. A vinda do Cristo é única. Saudemos a vinda do Cristo mais uma vez para as nossas vidas, muito mais que por objetos, pelas palavras, por roupas, por declarações, mas por atitudes, reconhecendo Jesus em cada um dos necessitados à nossa frente. Não só os pobres, a população de rua, que precisam realmente, especialmente nesse momento, da nossa ajuda, mas todos os solitários, os desesperados, todos os revoltosos, os irados, que existem em todas as classes sociais, com muito dinheiro ou com menos dinheiro. O mundo está cheio de pequeninos. Mesmo os pequeninos que se fazem grandes são pequeninos. Eles precisam muito do consolo de Jesus e Jesus nos utiliza para consolar. É lindo a gente perceber isso. Quem se abrir ao bem não é uma mera declaração, é uma atitude, é um ato, é uma dedicação de uma vida. Fique atento. A partir de hoje à noite, já na sua oração, coloque-se à disposição para ajudar Jesus no mundo espiritual. Nós podemos muito. E acordando no dia de amanhã, dediquemo-nos novamente, disponibilizemos o nosso dia para estar a serviço do bem, a serviço da fraternidade, a serviço dos pequeninos do mundo, onde nós encontraremos Jesus e assim, irmanados a Ele, abertos ao amor, ainda sem amar como Jesus amou, mas abertos, com boa vontade para aprender, nós estaremos nos candidatando seriamente a sermos as ovelhas de Jesus, a sermos os herdeiros da terra, a sermos aqueles que estarão se regenerando e ajudando na regeneração dos outros e de toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Não é bom a gente perceber Jesus à nossa volta, em todas as coisas, animais, plantas, nas coisas e em todas as pessoas? Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça, ajude, se transforme e colabore na transformação alheia. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ver o que os amigos nos trazem? O que vocês acharam? A lição vale? Então, Ana Maria Scorza, Paula Fernandes, Felipe Montagnoli, Andréa Salvatore, Cristina Edreira Lopes, Márcia da Marques Albino, Jô Correia, Ana Maria Scorza, já falei,
Maria Lúcia Prata, seja muito bem acolhida. Jussara Regina da Costa, Mônica da Silva, Roberta Emi, Lúcia Torres Ferreira, Carmen Lúcia, Doroteia Lazzarini, Regina Passos, nossa amiga, Mônica, já falei. Isso, chamem os seus amigos, chamem para que eles possam, mesmo depois de terminada o nosso encontro, chame para que as pessoas possam se regar de Jesus. A cada vez que alguém de boa intenção fala de Jesus, nós nos melhoramos um pouco, nós nos confraternizamos um pouco, não é isso? Faça isso, repasse, é extremamente importante. Adquira prática de trazer Jesus para sua casa, é uma faxina espiritual. Nós indicamos esses 2 livros como possíveis ferramentas para fazer o Evangelho no lar. Grãos de Mostarda, mensagens a partir do Evangelho. Prudente, interpretações diretas de trechos do Evangelho, em textos curtos, cada um numa página, de forma a favorecer a nossa reflexão, a nossa disciplina diária, a nossa disciplina semanal do Evangelho no lar. Então, aceite. Não adianta cantar para Jesus entrar na nossa casa, entrar nas nossas vidas. Ele não arromba portas. Nós precisamos abrir as portas da casa, da família e dos nossos corações. Faça isso. Evangelho no lar. Não é preciso os nossos livros, eles podem ajudar. Essencialmente você pega o Evangelho, pode ser inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, abre ao acaso, lê um trechinho, mas eu não consigo interpretar. Persista, persista, ninguém é especialista. Pense, sinta o Evangelho, troque poucas palavras com alguém que resolva repartir isso com você. Se ninguém estiver encarnado, você estará com alguém, sempre muito bem acompanhado, a cada vez que se voltar para Jesus. Margarete Machado, sempre com a gente, sempre voltada à melhoria. É a nossa tarefa, né, minha irmã? Marco Antônio, Júnior Muleiro, Geila Maria, Janete Gomes da Silva, Dani João Xavier, Roseli Romano, Fátima Assunção, Fernanda Passos, Rosa do Amaral, Márcia Florença. Muito bom estar com vocês. Vamos ver o que a Rosa diz pra gente. Jesus sempre está ao nosso lado. Só essa frase já ajuda muitos que ficam gastando horas para discutir quando Jesus voltará. Quando Jesus voltará? Olha aqui a Rosa falando para a gente. Jesus sempre está ao nosso lado. E o nosso único amigo de verdade é o nosso único amigo de verdade. Hoje fiquei muito triste pela desigualdade humana. Não fique, minha amiga, não fique. Deus nos faz desiguais para estimular-nos a cooperar. Deus faz desiguais o homem da mulher, o rico e o pobre, para, cooperando, eles aprenderem os rudimentos da fraternidade. Eu sei que fazemos disso guerra dos sexos, luta de classes e várias outras guerras. Mas a diferença em si, ela é maravilhosa para propor a integração. Se alguns não percebem isso, seja você aquela que faz da diferença um exercício de fraternidade. Até porque será pelo seu exemplo que você conseguirá espalhar ainda mais essa certeza. A diversidade é um convite à fraternidade. Nunca à violência, à opressão e ao preconceito. Júnior, Jesus tem que estar sempre no nosso coração para sempre fazer o bem. Sem dúvida. O sol banha todo
todas, absolutamente todas as casas. Se umas são escuras e outras são claras, é porque alguns moradores abrem as portas e as janelas e afastam as cortinas e outros se fecham. Não é? Márcida, lembrando o amar o próximo como a si mesmo. Janete Gomes da Silva pergunta como. Quem mais? Paula Fernandes, Andréa Guedert, Roseli Romano. Mônica da Silva, falando que a lição é muito proveitosa. Jesus é sempre muito proveitoso para as nossas vidas. Marilene, falando que amou a lição. Márcida, louvando o amor. A Mônica nos fala assim, vibrações. Ela pede vibrações para uma série de irmãos e que todos eles que estão listados pela Mônica e todos aqueles que estão nos nossos corações possam receber nesse momento diretamente quando se irmanarem nessas reflexões ou através dos nossos corações que eles possam receber Jesus, não é? Vamos ver, Jô Correia. Eu alimento os pássaros da rua. Chego a dividir a minha maçã. É válido? Claro que sim. Essa visão de enxergar Jesus em todos os pequeninos que Ele nos convida, quem somos nós para dizer isso? Mas Jesus nos convida a isso, foi atendida pelo grande amigo dos animais, Francisco de Assis, que chamava as plantas de irmã planta, os animais de irmão animal, as cadeiras de irmã cadeira, o sol de irmão sol, a lua de irmã lua. É uma condição que só os luminares conseguiram perceber. Nós somos irmãos de tudo que existe, irmãos de carne, irmãos de sangue. Irmanemo-nos também pelo Espírito e por amor, não é? Grande exercício, Jô. Carmen Lúcia, quando começarmos a nos responsabilizar por nossos erros, a culpa acaba e só começa o aprendizado. Só aprende quem erra. Maravilhoso isso, Lúcia. Superemos essa vida pesada do erro, da culpa, da punição. Errar nós erraremos sempre. Só aprende quem erra. Sem dúvida. Uma lição fundamental. Mas nós não precisamos, justamente por isso, não precisamos nos diminuir, nem diminuir o outro quando erra. Quem nunca errar, que atire a primeira pedra, disse Jesus. Não é? Muito lindo isso, muito lúcido, Carmen. Muito obrigado por compartilhar. A Vandinha falando que tem o grãos de mostarda. Muito bacana. Todos os nossos livros têm a sua renda líquida integralmente voltadas a ONGs que fazem o bem, especialmente, a Fraternidade Sem Fronteiras. Quem não conhece, pesquise. Tem vídeos maravilhosos sobre esse trabalho. Conheça. A Rosa também fala que as nossas falas sempre batem com os ensinamentos do grão de mostarda e sempre procuram bater principalmente com o Evangelho, né? A Rosa fala, vi uma pessoa catando comida no lixo enquanto muitos estão roubando. Isso dói. Dói, nos condoamos. Condoer-se é sofrer junto, mas sofrer junto não é só o ato inútil, ele precisa nos mobilizar à fraternidade. Muito bem. Vamos ver a Margarete. Jesus deverá sempre nos inspirar. Jesus é a nossa grande inspiração. E essa palavra inspiração, ela nos fala de uma grande disciplina espiritual a qual todos nós devemos nos abrir. Eu já faço yoga há muito tempo e uma das grandes coisas que a yoga faz por nós é ensinar-nos a respirar. Os orientais há muito tempo já descobriram que nós podemos nos inspirar. Os ocidentais também já sabem disso, quando um artista está muito bem, quando um orador está falando coisas boas,
fala-se que ele está inspirado. Inspirar-se precisa ser um exercício segundo a segundo de nos preencher com Deus. Não é isso? Adquiramos essa disciplina e inspiremo-nos sempre. Carmen Lúcia fala assim: essa pandemia nos mostra, através das máscaras que estamos usando, que precisamos ouvir mais, enxergar muito e falar menos. Sem dúvida, estamos sendo isolados para revalorizar as relações humanas e, quando retomarmos as nossas relações, retomarmos em novas bases, sem aquela matriz da vaidade, da humilhação, da autoexaltação, mas em cima da matriz do serviço, da responsabilidade, da compaixão. Novas bases. É isso que essa reflexão nos estimula. Se nós voltarmos os mesmos, teremos perdido a chance, e quem perde a chance de uma lição vai ter que ouvi-la mais enfaticamente. Quem quer um novo ceifador, quem quer novas dores coletivas, é fácil. É só não aprender com as dores atuais. Quem quer viver as próximas dores com muito menos intensidade, abra-se desde já, o quanto antes, à fraternidade. Nenhum médico dá remédio para doente que já está curado. Nenhum professor dá lição para aluno que já aprendeu. Quem aprender e quem se curar do seu egoísmo nessa experiência, viverá as outras crises com dores muito mais amenizadas. Tenha certeza disso. Dani João Xavier fala assim: hoje estou me sentindo muito culpada. Há uns meses briguei com meu avô e infelizmente ele pegou o Covid e está muito mal. Mesmo nos perdoando, hoje estou me sentindo com uma culpa muito grande. Então, Deus não quer culpados. Substitua a sua culpa pela responsabilidade. Deus não nos quer amarrados a um passado de erros, quer nos vinculados a um futuro de luz, a um futuro de acertos. Dedique-se a cada vez que você deixar o seu pensamento e o seu sentimento se envenenar com a culpa, você só emitirá sombras. Você só passará a emitir luz para o seu avô em primeiro lugar, para você mesma, para as pessoas à sua volta, se você assumir a responsabilidade sobre os seus atos e passar imediatamente às práticas de reconciliação. Reconcilia-te já com teu adversário, enquanto estás a caminho, disse o mestre. Esqueçamos a culpa, esqueçamos a dor. Deus quer apenas aprendizado, cura, responsabilidade. É uma libertação, não acha? Vamos ver se tem mais alguém. Assim nós podemos então concluir os nossos pensamentos de hoje, lembrando ainda uma vez dos nossos livros. Não é assim mesmo. Dos nossos livros, o mais recente é esse, Prudente, a Saúde segundo Jesus. E nós temos ainda Saulo e Paulo que fala da reforma interior a partir desse luminoso exemplo que é Paulo de Tarso. Os interessados nos busquem através do MSN, na certeza que toda a renda líquida, tudo que não for a despesa pela produção do livro, vai ser destinado a obras sociais, especialmente a Fraternidade Sem Fronteiras. Um grande abraço a você, parabéns por ter escolhido abrir a sua vida, abrir seu coração para Jesus, nesse nosso singelo, mas autêntico exercício de cristianismo, nesse nosso exercício de compaixão, de fraternidade, de amor. É esse sentimento de morrermos para o homem velho, de morrermos para o egoísmo e de renascermos para a fraternidade e para o amor, que a gente encerra a nossa noite de hoje, lembrando das nossas falas, das nossas palestras de domingo